Hoje eu quero falar com você, minha irmã querida e amada, que está se sentindo fraca, desanimada, sem vontade de viver. Eu quero te dizer que isso não é sinônimo de fraqueza. Eu te falo isso com propriedade, porque eu já estive aí, no teu lugar, no fundo do poço, onde eu não tinha ânimo nem para levantar da cama, nem mesmo para tomar um banho, minha irmã. Eu não tinha prazer na vida. Mas eu quero te dizer que você não é fraca. Você só está desconectada de você mesma e de Deus. E hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você como foi que eu consegui sair desse lugar, como foi que eu consegui voltar para mim mesma e para Deus. E antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho de notificações, como você pode ver, o meu canal é novo, eu sou nova por aqui, mas eu quero estar mais assiduamente, trazer mais conteúdos para você, porque a minha maior missão aqui no YouTube é te levar para o secreto, o lugar onde você vai florescer, o lugar onde você vai encontrar Deus Pai, o Deus que se preocupa contigo, o Deus que colhe as tuas lágrimas, o Deus que tem poder para transformar completamente a tua vida, assim como Ele transformou a minha também. Compartilha o canal com alguma irmã, com alguma pessoa que você sente que precisa desse relacionamento diário com Deus, que precisa dessa cura interna também para ser livre, para viver uma vida de paz e de prosperidade enquanto a eternidade não chega. Eu tô aqui para semear na tua vida a boa semente e para te mostrar que sim, é possível ter relacionamento com Deus, é possível escrever uma nova história, é possível você sair do fundo do poço. Então eu conto com a tua ajuda para a gente alcançar mais mulheres que estão feridas, que estão no fundo do poço, que estão se sentindo desanimada, fracassada, que a gente forme uma comunidade de mulheres guerreiras, mulheres fortes, cheias de fé, que não desistem por nada. Então vai, meu amor, senta aí, pega um cafezinho, um chazinho, vamos conversar. Eu quero muito mostrar para você que você é capaz de sair desse lugar de dor, desse limbo de sofrimento, que você não nasceu para isso, que Deus não te criou para estar aí no fundo do poço. Eu vivi por 33 anos presa numa prisão mental que eu mesma me coloquei. Eu vim de uma infância muito difícil, de uma família muito disfuncional, um pai usuário de droga, uma mãe que tinha que ser o homem e a mulher da casa. Uma família que não era cristã, minha irmã, que não me ensinou princípios bíblicos, mas me ensinou valores. Isso eu não posso negar. Vim da periferia de Belém do Pará, do meio da favela, onde a minha realidade era conviver no meio do tráfico, era conviver no meio da bala perdida, no meio de assalto, no meio de esgoto a céu aberto. Essa era a minha realidade. E eu não acreditava muito num futuro de prosperidade, não acreditava que eu ia construir uma família próspera. Eu não acreditava que eu ia conseguir romper os padrões que eu tinha, que eu fui ensinada a ter quando eu era criança. Só que eu cresci sendo uma criança que não se sentia amada, uma criança que não se sentia valorizada, uma criança que não se sentia vista. E isso me causou uma obesidade mórbida, grau 3, onde eu cheguei ao ápice de 133 quilos. Porque eu queria preencher esse vazio que eu sentia da falta de amor, da falta de atenção da minha mãe, do meu pai, porque meu pai foi um pai muito ausente e minha mãe era uma mulher que era muito amargurada, né? Porque tinha que dar conta desse relacionamento, desse homem que era usuário de droga e que traía demais ela. Ela tinha que dar conta de tudo isso e dar conta também dos filhos, da casa. Sem contar que a infância da minha mãe também foi uma infância muito difícil. Era uma mulher, foi uma criança muito traumatizada, que passou por muitos abusos físicos e sexuais também. Então minha mãe sofreu muito quando criança e não foi curada, né? Então sempre foi uma mulher muito amargurada, uma mulher muito fechada, uma mulher muito carrancuda, uma mulher que acreditava que aprendeu apanhando, que tinha que ensinar também dessa maneira. Então essa foi a minha infância. E por eu ter esse vazio, por eu ter essa carência afetiva, eu buscava preencher esse vazio com a comida, né? Então, quando criança, minha mãe, ela nunca foi de dar carinho, ela nunca foi de levar a gente para passear, assim, para brincar, sabe? Se não tivesse comida no meio. Então, ela acreditava
Ela tinha uma relação errada com a comida, porque como ela teve muita falta na infância, ela quis suprir isso em nós, em mim e no meu irmão. Tanto é que eu sofri com obesidade, meu irmão também sofre com obesidade, né? Porque a minha mãe, em vez de dar amor e carinho, ela dava comida, não deixava faltar nada pra gente em relação à comida. E então isso fez com que eu crescesse também tendo uma relação errada com a comida. E aí eu quero chamar a atenção para isso, para ciclos, né, que a gente vai repetindo, porque a gente aprendeu com os nossos pais, e a gente vai repetindo isso durante toda a nossa vida e a gente vai passando esse legado. Só que se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, é porque Deus te escolheu para quebrar essa maldição na tua geração, e depende de você. E eu tô aqui para te provar que isso é possível, né? Então, eu também cresci tendo essa relação errada com a comida, tendo uma relação de afetividade, aonde se eu estava feliz eu precisava comer, se eu estava triste eu precisava comer. Eu não via saída na minha vida se não fosse na comida. Isso me gerou, além da obesidade mórbida, a compulsão alimentar. Eu era compulsiva, eu só deixava de comer quando eu estava passando mal. Eu não conseguia ter controle sobre a comida. Eu comia até passar mal, até vomitar, até não conseguir mais andar. E isso, minha irmã, me trouxe muito peso, não só físico, mas emocional. Eu não me sentia bonita, eu não me olhava no espelho, eu não gostava de me relacionar com pessoas, eu me sentia feia, eu me sentia menor que todo mundo, eu não me sentia capaz de sair desse lugar, desse ciclo. Eu não via valor, eu não enxergava valor na minha vida, né? Então, eu vivia presa dentro desse sentimento de eu não sou valorizada, eu não sou amada. Eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia ver a minha dor, ver quem eu era. Eu estava completamente perdida, desconectada de mim mesma, da minha identidade, e eu não conhecia também Deus. E quando eu tive o primeiro contato com o Senhor, foi numa igreja muito rígida, uma igreja de uma doutrina muito pesada, muito forte, onde Deus era pregado como um Deus carrasco, um Deus que, se eu andasse fora da linha, eu ia direto para o inferno, né? E sim, Deus é justiça, mas Deus também é amor, né? E o amor dele é incondicional. Então, o relacionamento que eu tinha com Deus na minha fase adulta, isso já na minha fase adulta, com obesidade, com compulsão alimentar, já sendo casada, com meus filhos, o meu relacionamento com Deus era um relacionamento distante. Deus está lá no trono, lá no céu, eu tô aqui na terra e eu tenho que andar na linha, porque se eu pisar fora, Deus não me ama, Deus não entende a minha dor, Ele só quer que eu faça o certo. Se eu fizer o errado, eu simplesmente deixo de ser filha de Deus, vou direto pro inferno, pra profundeza do abismo, tô condenada. Então era esse peso que eu carregava, era um peso de uma religiosidade, onde se eu faltasse um culto, eu já ia pro inferno, entendeu? Era esse pensamento que eu tinha. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida, que são temas para outros vídeos, né, onde eu comecei a empreender, a gente se afundou em muitas dívidas, né? A gente sempre foi uma família pobre, uma família onde a gente sempre passou muita necessidade. E aí já falando da minha família mesmo, né? Meu marido, meus filhos. Eu saí de Belém do Pará, da periferia, vim para Santa Catarina tentar uma vida melhor. Então, a gente passou muita dificuldade. Quem já veio do seu estado, saiu da sua raiz e veio para um outro lugar, né, para tentar uma vida melhor, sabe que não é fácil. Mas a gente tem que ser persistente e resiliente, né? Então isso gerou muitas dívidas e, enfim, eu comecei a empreender. E ano passado, né, eu ainda com 133 quilos, ainda comendo compulsivamente, ainda trancada no meu mundo, com um bloqueio muito grande de autoimagem. Minha irmã, jamais que eu estava aqui, ó, gravando um vídeo, diante de uma câmera, eu fugia como o diabo foge da cruz. Tanto é que se você for ver, na minha galeria não tem muitas fotos minha obesa, porque eu não suportava tirar foto, eu não suportava sair de casa. O meu prazer era comer. E ano passado a gente sofreu um golpe, né, na empresa. Eu tenho uma empresa de brownies artesanais aqui em Bombinhas, Santa Catarina. E a gente sofreu um golpe onde a gente perdeu quase 100 mil reais nesse golpe de uma carta contemplada. E foi assim, um baque muito grande pra mim, sabe, minha irmã? E foi aonde eu conheci Deus verdadeiramente. Foi aonde eu comecei a me chegar com Deus, aonde eu comecei a entender quem é Deus.
e o quanto que Ele se preocupa, o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele quer nos ver bem. E foi quando eu tive a minha experiência com Deus, a mais linda de toda a minha vida, de toda a minha história cristã. Eu já sou cristã há mais de 10 anos, mas ano passado, no ano 2025, foi o momento realmente que eu tive um encontro com Deus, aonde Deus me mostrou que Ele não me criou para estar em obesidade mórbida, Ele não me criou para estar presa dentro de um casulo, Ele não me criou para me ver sofrer, Ele não me criou para me ver me matando. Eu tive uma visão muito forte comigo, cavando a minha própria cova, e eu me via morrendo, minha irmã, meus filhos ficando, a minha empresa, os meus sonhos sendo enterrados por mim mesma. E ali aquela voz falava para mim claramente: é você mesmo que está se matando, não sou eu que estou te chamando. Até quando? Até quando você vai ficar nessa dor? Até quando você vai ficar comendo as tuas emoções? E ali eu tive um encontro verdadeiro com Deus, ali eu me derramei na presença do Senhor, ali eu pedi perdão para Deus pelo que eu estava fazendo na minha própria vida. E ali eu comecei, minha irmã, uma nova história. Ali eu senti nojo de mim mesma, né, do que eu estava fazendo comigo mesma. E ali eu fui curada da compulsão alimentar. Eu entendi que eu não nasci obesa, que o Senhor não me fez assim. Deus, ele é perfeito. A obesidade, ela é uma doença, ela é uma forma da gente se proteger do mundo, se proteger das faltas que a gente teve quando criança. E eu vivi isso por 33 anos da minha vida. E hoje, né, com 34 anos, eu luto contra a obesidade, eu luto contra a compulsão alimentar desde fevereiro, né, do ano passado, faz 10 meses, 11 meses, na verdade, que eu tô nessa luta. Eu já eliminei 31 quilos, sem remédio, sem dieta mirabolante, somente com cura da alma, com transformação de mentalidade, com conexão com Deus e com, principalmente, com transformação e ativação da minha identidade em Deus, de quem eu sou, de entender o porquê que eu estou aqui, o porquê que Deus me chamou, qual é o meu propósito, né? Então foi quando eu entendi quem eu sou, foi quando eu entendi a importância que eu tenho para Deus, o quanto que eu sou amada, o quanto que Deus, ele precisa que eu me cure para que através da minha vida ele cure também outras pessoas, minha irmã. Foi que eu fui liberta, foi que eu consegui sair desse meu limbo de dor, de sofrimento, dessa compulsão alimentar, foi que eu consegui verdadeiramente ser curada. E o que eu fiz para começar a passar por esse processo, minha irmã, eu olhei para dentro. Eu olhei para dentro de mim, depois dessa experiência que eu tive com Deus. A primeira coisa que eu fiz foi jogar fora não, eu doei todas as minhas roupas de obesa. Eu doei tudo, deixei algumas peças, 2 ou 3 peças para me usar. E me olhei no espelho, porque eu não me olhava. E eu prometi para mim mesma que eu ia sair daquele lugar. Que eu ia ser uma filha exemplar para Deus, que a partir daquele momento eu ia priorizar Ele, Ele ia ser a minha prioridade, que todos os dias eu ia estar na presença dEle, todos os dias eu ia orar, todos os dias eu ia contar para Ele como é que eu me sentia, e eu descobri um Deus, minha irmã, tão sensível, um Deus tão simples, um Deus que te encontra aqui, ó, no secreto, no teu quarto, com a porta fechada, um Deus que não quer performance, um Deus que quer sinceridade, um Deus que quer um coração quebrantado, um coração sincero, que fale para Ele tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente passa. Deus só quer ser nosso amigo, nosso Pai. E a gente se esquece disso, né? No meio da nossa dor, no meio dos nossos traumas, a gente se esquece que Deus, tudo que Ele quer é ter relacionamento conosco. E eu conheci esse Deus, minha irmã. Eu conheci Ele no meio da minha dor, no meio do deserto, quando eu perdi tudo. Quando eu perdi todo o capital da minha empresa, quando eu me vi sem nada, eu conheci esse Deus. E o que eu tenho para te falar hoje é que, assim como Ele me sustentou no meio de todo esse processo, no meio de todo esse deserto, assim como Ele me curou, e no primeiro momento eu não entendi por que eu estava passando por aquilo, sabe? Porque eu não faço nada sem falar com meu Deus, eu não dou um passo, eu não assino nada se Ele não disser que sim. E quando aconteceu esse golpe, eu não entendia o porquê. Eu perguntava muito para Deus, eu chorava muito.
E Deus só falava pra mim assim, tá tudo bem, é necessário, mas tá tudo bem. Olha pra tua casa, olha pra tua família, tá tudo bem. Deus me dizendo assim, não importa quanto tem na conta, tu tem a mim, tu tem saúde, tu tem tua família, tá tudo bem. E às vezes Deus ele faz isso mesmo para saber onde é que tá o nosso coração, para saber se o dinheiro tá tirando o lugar dele, né? E a gente se desespera porque a gente é ser humano, minha irmã. A gente sente medo, a gente sente ansiedade, a gente fica preocupada. Mas Deus, ele nos sustenta. Então o que eu quero te dizer é que independente do que você esteja passando, Deus é contigo. Te volta para Deus, minha irmã, fala com Ele todos os dias, cria esse relacionamento, pede perdão pelos teus pecados. Entra no teu quarto, fala com o Senhor, fala tudo aquilo que tira o teu brilho, tudo aquilo que tira o teu ânimo, tudo aquilo que faz com que você se sinta perdida. Fala com Deus e depois silencia. Fica em silêncio e ouve Deus falar. Porque muitas vezes o que nós fazemos é só falar. Nós falamos e muitas vezes só pedimos. Só questionamos. E amém Jesus e se levanta da oração e pronto. Aí depois a gente fica reclamando, ai, Deus não me responde. Deus responde, minha irmã. Deus, ele grita, ele fala. Ele fala lá no íntimo do teu coração, para isso você tem que estar sensível para ouvir essa voz. Ele fala através da sua palavra, que é boca dele na face dessa terra. Deus, ele não nos deixou desamparadas, não. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta em tudo, absolutamente tudo. E muitas das vezes nós não temos esse conhecimento porque nós não priorizamos a palavra de Deus, porque nós não buscamos isso, porque nós não buscamos aprender com o Senhor. E é por isso que a gente vive nessa vida de dor, nessa vida de sofrimento, nessa vida de ansiedade, nessa vida de preocupação, quando Jesus mesmo nos ensinou, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não estejam ansiosos pelo dia de amanhã, cabe ao seu dia, a cada dia o seu próprio mal. Deixa comigo, vive hoje. É isso que Deus está falando hoje. Então, eu quis trazer esse testemunho para você, para edificar a tua fé, para você entender que às vezes é em meio ao deserto que o Senhor vai te forjar. É em meio ao deserto que Ele vai te fortalecer, é em meio do deserto que o teu propósito vai nascer, que você vai entender para que Deus te chamou. Porque foi lá, no fundo do poço, quando eu achei que tinha tudo terminado para mim, quando eu não tinha mais esperança, que eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, para mim acabou, não aguento mais. Eu estou lutando já há 1 ano com essa empresa e agora eu perdi tudo. Tudo, não tem R$1 na conta. Deus falou pra mim, agora sim é comigo, agora sim tu vai aprender a depender de mim, porque eu sempre fui uma mulher muito controladora, eu sempre quis ter todo o controle nas minhas mãos, mas o Senhor me ensinou bem bonitinho, minha irmã, a confiar nele. E para nós confiarmos no Senhor, às vezes é necessário sim que a gente se esvazie, que a gente perca tudo. Então que hoje você possa entregar para o Senhor tudo aquilo que está tirando a tua paz, tudo aquilo que está tirando o teu ânimo, tudo aquilo que te causa dor, que você possa contar para Ele, que você possa pedir para Ele trazer refrigério para a tua alma, que você possa desacelerar, que você possa colocar diante de Deus tudo aquilo, minha irmã, que está tirando a tua paz. Porque tudo que Deus quer é te abençoar, tudo que Ele quer é que você viva uma vida de paz e de prosperidade, para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. E eu quero deixar um versículo para você, antes de terminar esse vídeo, que fica em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tive que encontrar a verdade que eu estava me matando, a verdade que não era aquilo que Deus queria para mim, a verdade que se eu não acordasse, se eu não tomasse uma decisão na minha vida de levantar do caixão, sim, aquela morte ia acontecer, não porque Deus estava me chamando, mas porque eu mesma estava me matando, eu mesma estava me anulando, eu mesma estava me auto-sabotando. O velório só acaba quando a gente se levanta do caixão. E eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te dizer que é possível, eu tô aqui para te guiar, para ser a voz que você precisa ouvir, para te dizer que você é forte, que você é corajosa, que você tem um pai que se importa com você. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você nesse momento.
Senhor, obrigada por a oportunidade de eu estar aqui nesse canal no YouTube. Obrigada pela coragem que o Senhor me dá de abrir essa câmera e falar com a minha irmã e contar as grandiosidades que o Senhor fez na minha vida, o quanto que o Senhor é grande, o quanto que o Senhor é fiel. E eu me emociono porque eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro do lugar de dor que eu me encontrava. E hoje eu sei que as tuas mãos fortes foi o que me tirou do fundo do poço. E assim como o Senhor me resgatou, assim como o Senhor restaurou a minha vida, assim como o Senhor me ajudou a eliminar 31 quilos, assim como o Senhor me ensinou o que é disciplina, assim como o Senhor me ensinou o que é constância, assim como o Senhor me ensinou o que é força, o que é coragem, assim como o Senhor mostrou para mim que eu sou capaz. Assim como o Senhor mostrou para mim que eu nunca estive sozinha, mesmo na minha infância, que eu me sentia abandonada a todo momento. O Senhor também vai fazer isso por essa irmã que me ouve agora. O Senhor também vai curar as feridas dessa mulher. O Senhor também vai restaurar as forças dela. O Senhor também vai curar a alma dela. E ela também vai se reencontrar. Ela também vai se reconectar contigo, porque o Senhor é nossa força. E quando o Senhor está conosco, nada pode nos abalar. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, abençoa minha irmã, dá força para ela. Eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, porque tu és um Deus que nada está oculto diante dos teus olhos. Que essa mulher agora possa sentir um refrigério na sua alma. Respira bem fundo, minha irmã, nesse momento, que você possa sentir esse abraço do Espírito Santo, porque eu sinto a presença de Deus nesse momento. Eu sinto que esse vídeo ele vai alcançar muitas vidas e muitas mulheres serão restauradas. Em nome de Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor me chamou, para me ser voz, boca de Deus para essa geração. Que você possa sentir o perdão e o amor de Deus nesse momento. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe. Obrigada por me permitir semear na tua vida. E eu quero te dizer uma coisa. O céu, ele não te chama para ser forte. Porque a tua força, ela vem do Senhor e Deus, ele conhece a tua estrutura, ele sabe que tu é pequenininha, ele sabe que tu depende dele. O que falta é só você entender a tua dependência desse Deus. Porque hoje o Senhor te chama, não para ser forte sem ele, mas para voltar a viver com ele. Obrigada por me permitir semear na tua vida. Que Deus te abençoe. E eu não poderia deixar de pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like, deixar o teu comentário, deixar o teu testemunho também. Isso aqui, minha irmã, não é só um canal, isso aqui é um lugar de cura, é o lugar onde você vai ser direcionada por Deus, é o lugar onde você vai ouvir Deus falar com você, é o lugar onde você vai ser curada por Ele. Então deixa o teu testemunho aqui embaixo, tenho certeza que vai edificar a minha vida e a vida de outras mulheres também. Se esse vídeo falou com você, compartilha com outra pessoa que também precisa ouvir o que Deus falou aqui. Tá bom? Eu conto com a tua ajuda. Que Deus abençoe.